This call is now being recorded. Deve sair. Tá, vamos esperar a Débora Pra ela, agora. Deve foi expulsa. Que absurdo. Tá de Pois é. volta. Voltou. Aí, Então. deu certo. Gente, deixa eu fazer uma Boa. coisa, por favor. Diga. Boa noite, galera do... Estamos começando. Hoje é dia 16 de abril 16 de de abril. 2021. É o dia. Estamos começando mais uma reunião do Emaús. E o tema de hoje é louvor. Isso aí. Então a gente está nesse mês de abril, tirando o primeiro dia, a primeira sexta que foi especial de Páscoa. Esse mês a gente tem não focado em um tema específico, mas deixado fluir aquilo que está nos nossos corações e aquilo que Deus tem colocado. E hoje é um momento de louvor e adoração mesmo, que nós podemos fazer também, pensando sempre em exaltar o nome dele em todas as circunstâncias. Então eu queria começar orando aqui e também já neste momento orar pela vida da família da Débora, né, que ela colocou essa semana lá no grupo, e também sobre os avós do Cássio, que também foi pedido, então a gente já ora junto aqui. Amém? Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer por este momento. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor abrir as portas para estarmos aqui juntos, em família mesmo, Pai, em mais uma sexta, em mais um momento, em mais uma reunião, e que não seja só mais uma em termos de números, em termos de quantidade, mas que seja uma noite especial, porque o teu nome será exaltado e a tua presença será estabelecida. Então, nós oramos realmente, Pai, para que a tua presença ela se torne manifesta, se torne palpável, Pai, entre nós, mesmo que nós não estejamos fisicamente juntos, mas que a tua presença ela venha a ser esse ponto comum, venha a ser esse lugar em que nós todos possamos estar a partir de agora, Pai. Que no nome de Jesus nós possamos estar nesse lugar assentados a uma mesma mesa, num mesmo patamar, Senhor, em que os holofotes e as luzes estão totalmente sem Ti. Zero em homens, mas totalmente em Ti, Jesus. Nós queremos orar, Pai, pela vida dos familiares da Débora, em específico seus irmãos e sua mãe. Senhor, nós temos orado essa semana inteira, mas aqui juntos em união nós oramos também, Pai, para que o Senhor possa fortalecê-los em cura, em saúde, Pai, em força física e também espiritual. Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar os corações dos seus familiares, da Débora também, e que eles possam estar melhores, Pai, para que eles continuem a fazer o que o Senhor os chamou para fazer. Assim, no mesmo Espírito, Pai, eu oro pela vida dos avós do Cássio, para que eles possam ser curados, Pai. Em específico, o avô dele que teve que ser internado. Pai, o Senhor tem todas as coisas em tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas e nada foge do teu controle. Por isso, Pai, aquilo que o Senhor quiser, que seja feita a tua vontade, aquilo que o Senhor já decretou no céu, que venha a ser realizado também na terra. Mas nós oramos por cura, Pai, também para que o Senhor possa fortalecê-los, renová-los, e que o Senhor possa encher toda a família de paz do teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa também enchê-los, Pai, com o teu consolo, Espírito Santo. Nós também queremos orar, Pai, pela vida do Getúlio, que a Aninha acabou de colocar aqui. Senhor, ele foi entubado hoje e nós queremos também, Pai, declarar cura sobre ele, Pai, para que o Senhor possa fazer o teu sobrenatural, Pai, na vida dele, de todos aqueles que estão em hospitais agora, que estão em leitos de UTI, Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa estar revertendo essas situações. Pai, amém. Vamos, em nome de Jesus, também pela vida do Senhor Nelson, Pai, que também está em estado grave na UTI. Senhor, como eu falei, Pai, nós sabemos que o Senhor está em tudo no controle, Pai.
nada foge do teu controle, nada foge das tuas mãos. E por isso, Senhor, é que nós oramos. Não é porque nós simplesmente barganhamos contigo, mas porque nós sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Mas é porque nós temos a certeza, pela fé, de que o Senhor pode reverter qualquer situação e principalmente de que o Senhor pode fazer tudo aquilo que coopera para o bem, tudo aquilo que é bom diante dos teus olhos. Porque é aquilo que o Senhor enxerga como bom, Pai, que nós também possamos entender que isso é bom. E nesse entendimento, Pai, que aquilo que está acontecendo, Pai, na vida do Senhor Nelson, na vida dos avós do Cássio, da família da Débora e de tantas outras pessoas, Pai, que tudo isso, Senhor, possa ser revertido em honra, em glória, em louvor, em adoração a Ti, porque é sobre entendermos, Pai, que nada foge do Teu controle e que o Senhor tem uma esperança além dessa vida para nós. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa reverter essas situações, mas que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Isaac, Amém. abençoe. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Meu ama, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o nosso descanso. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos.
caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, meu Abba, recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda em teus braços, é o meu descanso, meu descanso. Em teus braços é o único descanso que temos. Em teus braços é o meu descanso, Abba. Braços é o meu descanso. Santo Deus, podemos encontrar refúgio em ti. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa salvação. Jesus, em momentos de guerra, momentos, Jesus, de tribulações, o Senhor pode, Deus, nos salvar. O Senhor irá nos salvar, Pai, porque o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é o início e o fim, o Senhor é o poder, pode e age em todas as coisas, Pai. A tua soberania, meu Deus, que ao mesmo tempo nos dá temor, nos conforta, Pai. Porque o Senhor é o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que existe, mas o Senhor também é nosso Pai, nosso Abba. Então em Ti podemos confiar, Pai. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Senhor, teu amor me arrebatou, meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Senhor, teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer
Meu desejo é estar para sempre, contigo para sempre. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer coração. Teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer coração. Santo, santo, santo Jesus. Podemos confiar em Ti, Pai, porque o Senhor é o Rei dos Reis, mas o Senhor também é o nosso Pai, Deus. Podemos ter certeza do Teu amor, Senhor, sobre nós, Jesus. O Teu amor que foi demonstrado, Senhor, com o Teu sangue naquela cruz, Jesus. O sangue que nos purificou de todo pecado, que nos lavou, que hoje nos permite estar aqui, Senhor, te agradecendo por isso, te engrandecendo, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, Jesus. O apóstolo Paulo disse, Senhor, que se o Senhor não ressuscitou, em vão é tudo isso, Pai. Mas o Senhor ressuscitou, Jesus, ao terceiro dia, Pai. Então, meu Deus, tudo isso vale a pena, Pai. Podemos ter a fé e a esperança, Pai, que nos relacionamos diretamente com o Senhor e o Senhor nos ama, Pai. Nós só temos a te agradecer por isso, Pai. Muito obrigado porque ainda que a gente não consiga entender, o Senhor nos ama, Pai. Essa tua soberania, Pai, que nos assusta, também nos conforta, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos permanecer, Senhor, em tua presença, em nome de Jesus, a cada dia, Pai.
meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, pertencem a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertencem a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração. Pois tudo que eu sou, que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertencem a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, pertencem a ti, só a ti, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 Jesus. Nós chamamos, Senhor, nosso coração pertence a ti, Deus Pai. Pertence a ti, Senhor. Nós somos completamente teus, Senhor, Jesus. Não há outro, Jesus. Não há outro, Senhor. Se o medo chegar, estás comigo. Já esteve longe de mim. Mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Já esteve longe de mim. Obrigado, Jesus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Curiosamente, isso não foi combinado, mas os louvores foram tocados até mesmo aquilo que a gente estava conversando antes de a gente começar. Meio que combinam, tipo, faz sentido para aquilo que eu tinha separado aqui para conversar. Na verdade, é só uma reflexão que, enfim, Deus tem falado comigo nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, e que eu queria compartilhar. E tá lá, na verdade, é um versículo que
é bem conhecido, né? E que toda vez que eu tava orando, assim, sempre via esse versículo e eu comecei a meditar nele mais profundamente. E é lá, que tá lá em Romanos 8:28, talvez vocês saibam até de cor, mas que fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando a gente ouve, e provavelmente você já deve ter ouvido esse versículo, e sempre puxando para um lado de quando uma situação ruim acontece, todas as coisas cooperam para o bem. E não está nem um pouco errado, mas eu comecei a meditar nesse versículo e comecei a ver que pensar mesmo que além das coisas quando elas são fogem assim do nosso controle ou fogem daquilo que a gente estava pensando, né? Alguma coisa ruim acontece. Além dessas situações, dessas circunstâncias ruins, aqui fala que todas as coisas cooperam para o bem. Então, todas as situações. Evidentemente que quando as circunstâncias, as situações são boas, é mais fácil de a gente ver isso. Quando são ruins, é mais fácil de a gente lembrar disso. Mas eu também comecei a pensar, e eu estava até conversando com a Aninha a respeito dessa questão de. Eu cheguei até a falar aqui em uma das nossas reuniões a respeito dessa questão de rotina, e algo que parece muito neutro, né? Então, tipo, não é nem ruim, mas também não parece que surge algo novo e algo bom. E, e isso estava, de certo modo, me incomodando muito nesses últimos tempos. E a gente, cara, querendo ou não, a gente está vivendo num tempo que a gente meio que foi forçado a viver uma rotina, né? A gente, entre aspas, foi forçado a ficar em casa, principalmente nesse começo de tudo, quando estava tudo uma loucura e tal, mas ainda assim, infelizmente, a gente está vivendo essa situação aqui no Brasil. Mas eu estava pensando, eu comecei a pensar nessa palavra todas, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Quando a gente vê e a gente olha e muitas vezes é pregado a respeito de uma situação ruim. Então, como eu disse, fica mais fácil da gente lembrar. Mas literalmente, gente, todas as coisas elas cooperam para o bem. E todas as coisas mesmo, sabe? As ruins, as boas, as neutras e tudo aquilo que, enfim, acontece na nossa vida. Porque, como a gente até orou hoje e como a gente ouviu, né, dos louvores, que, sabe, é sobre pertencermos a Deus, sobre estarmos nesse lugar de pertence a Ele, de, enfim, de sermos dele. E quando nós estamos nesse lugar, quando nós estamos dessa maneira, a gente precisa entender que literalmente todas as coisas, todos os dias, eles tendem a cooperar para o bem. E eu estava pensando e vendo um versículo adiante, né? O versículo 29, muitas vezes a gente decora o 28, mas o 29 ele explica o porquê que todas as coisas cooperam para o bem. E eu estava pensando justamente nisso, o porquê que todas as coisas cooperam para o bem e qual que é o grande segredo dessas coisas cooperarem para o bem, que é justamente o que fala. No 29 está escrito: porquanto aos que de antemão conheceu, está falando Deus a respeito de nós, também os predestinou para serem, aqui que está o segredo. Por que que todas as coisas cooperam para o bem? Porque também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Lá em Hebreus, gente, eu estava lendo hoje e fala sobre Jesus e fala como ele passou por algumas situações e que ele precisou passar. E fala que ele precisou passar para ser aperfeiçoado. Eu fiquei pensando, cara, Jesus já não era perfeito bastante, como que ele passou por uma situação
É pra ser. Alguém quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer que abriu o microfone? Acho que foi sem querer, né? Enfim, como que ele passou por algo para ser aperfeiçoado? Cara, se Jesus, que a gente sabe que, né, na conclusão disso que fala em Hebreus, fala que ele passou por muitas coisas, ele foi tentado por tudo, mas em nada pecou. Ou seja, ele foi perfeito do início ao fim, mas enquanto homem, ele precisou passar por essas tentações e por esses. Boa noite, Yasmin. Deus te abençoe. A gente já tá acabando, se você aguentar mais uns minutinhos. Mas enfim, se precisar mesmo sair, Deus te abençoe. Enfim, e fala, ele precisou passar por essas situações justamente para ser aperfeiçoado. E se Jesus precisou ser aperfeiçoado, ele já sendo perfeito, nós também precisamos passar. E a grande questão é, porque ele passou, nós também precisamos passar. Porque o que fala no versículo 29 é para que nós sejamos conformes à imagem de seu filho, à imagem de Jesus. Então, por que que todas as coisas cooperam para o bem? Isso a gente muitas vezes a gente recebe isso como uma bênção, e isso não está evidentemente errado, isso é uma bênção, é uma graça de Deus, mas a gente precisa entender o porquê, e quando a gente entende o porquê, a gente entende o porquê que a gente deve confiar também em Deus, porquê que a gente deve ser dele, porquê que a gente precisa cantar e louvar, e de verdade ter isso no nosso coração, que a gente pertence a ele, porque todas as coisas acontecem para que a gente possa ser formado e ser conforme, sabe? Ser moldado à imagem de Jesus. E tem uma coisa, e o grande segredo para que isso aconteça, e eu vou linkar com uma passagem que está lá em Lucas 23, é uma coisa que não é muito falado, é uma passagem bem assim, bem escondida desse Lucas 23, é um versículo, mas que me chamou muita atenção, eu estava lendo esses dias, e, e eu falei, caramba, que legal. E, tipo, isso traz um segredo do que acontece, sabe? Por que que as coisas cooperam para o bem? Na verdade, a gente viu porque é para que a gente seja formado à imagem de Jesus, mas o que antecede, sabe? O que que a gente precisa, então, ser? E nesse próprio versículo de Romanos 8:28, fala que é para aqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a gente sabe que amar a Deus significa obedecê-lo em todas as coisas, e essa obediência, ela só acontece se a gente primeiro mantém e retém e todos os dias prioriza e preserva a presença dele. E lá em Lucas 23, uma coisa muito interessante que acontece lá no... Você vai falar, André? Pode falar, pode falar, pode falar. Eu levantei a mão, que não queria atrapalhar. Mas se Pode eu falar. puder falar, eu vou falar, porque isso que você está falando, né, do texto de Hebreus, esse texto eu gravei também e eu encontrei aqui na minha Bíblia. É bom marcar a Bíblia, porque às vezes a gente não lembra a referência, mas tá marcadinho. E eu vou ler rapidinho, né, o que o Davi falou. Que embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, antes de ir para vocês, a palavra está muito para mim, porque às vezes é difícil obedecer a Deus. Eu falo que obedecer a Deus não é difícil, e tem um versículo que fala isso, que o que ele pede não é difícil. Mas difícil, às vezes, é negar a nossa vontade, né? Negar a nossa carne. E é legal que ele fala que foi através do sofrimento, porque muitas vezes a nossa obediência e o nosso amor a Deus vai ser isso, exatamente, deve ser Hebreus 5, 8 e 9. O nosso sofrimento,
ou melhor, a nossa obediência vai vir através do sofrimento, né? De muitas vezes a gente deixar de fazer. Eu tenho experimentado isso, né? De na luta contra o pecado, a gente vai sofrer, porque a gente quer fazer uma coisa que não é a vontade de Deus. Então a gente vai sofrer por não fazer aquilo. Mas é tão bom quando a gente tem vitória, quando a gente, tipo assim, é doido, né? Porque eu tô falando que é bom sofrer, mas, mas é bom sofrer quando você tá sofrendo, porque essa é a vontade de Deus, sabe? E isso vai te fortalecendo a você cada vez mais vencer e obedecer mais a Deus. E hoje, para mim, é uma data muito especial, em específico, por uma coisa que eu fiz com Deus, um compromisso. Que eu vou fazer um vídeo, eu vou postar no YouTube, aí vocês vão descobrir o que que é. Mas eu já fiz o vídeo, eu só preciso editar. Mas Palhinha. é. Ah, é o porquê dessa aliança. Eu acho que algumas pessoas já sabem. Mas o que eu ia falar? Que hoje é um dia muito especial. Mas eu esqueci. Mas tudo bem, era isso, gente. Porque às vezes o sofrimento, ele. Ou melhor, às vezes a gente tem que obedecer. Ah, lembrei. Por quê? Porque por mais que a gente queira oferecer coisas boas e cantar e louvar e tudo mais, a linguagem de amor de Deus é a obediência, né? Então não há nada que o deixe mais feliz e mais satisfeito do que a nossa obediência. Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, né? Que nem. Aí eu lembrei, né? Desse compromisso. Às vezes a gente quer ofertar coisas para Deus. E ele vai aceitar, e é muito bom, mas nada deixa ele mais satisfeito do que a obediência. E às vezes vai vir com sofrimento, mas vale a pena. É isso que eu queria complementar. Perfeito, obrigado. E até puxando isso que você falou por último, a obediência, ela vai gerar muitas vezes um desconforto momentâneo, e só que a grande esperança, a alegria que a gente tem, e é muito louco, né? Porque você falou que louco é pensar que é bom sofrer. Mas isso é porque o princípio do reino de Deus é completamente contrário ao princípio do reino deste mundo. E também pensando nisso, a alegria que a gente tem é o reino de ponta cabeça. A alegria que a gente tem nessa perseverança, nesse lugar de obediência, que muitas vezes vai gerar desconforto, a maior alegria é que a gente não simplesmente vai em busca de um resultado, sabe? A gente não simplesmente faz porque eu vou alcançar algo, mas a maior recompensa já está em nós, na verdade. A maior recompensa é a presença de Deus, essa reconciliação que já foi possível, que na verdade nem dependeu de nós. Isso foi através de Jesus. E é justamente esse ponto que eu queria trazer para fechar essa reflexão. Então, tipo, todas as coisas cooperam para o bem, para que a gente seja formado à imagem de Jesus. E é simplesmente por isso, para que a gente seja formado à imagem de Jesus. E não para alcançar simplesmente um resultado, uma bênção, porque a maior coisa que a gente pode, entre aspas, ter conquistado, porque, como eu disse, não dependeu de nós, mas pela graça nós temos, é a presença. Vocês ouviram essa moto? Ouviram, né? O mundo inteiro ouviu essa moto. Tá desconcentrado. Deu pra ouvir aqui da Zona Noroeste. Era o anjo do Senhor, motoqueiro. Mas enfim, me ajudei, gente. Putz, a maior recompensa, a maior recompensa a gente já tem. Na verdade, é o maior resultado que a gente poderia alcançar, na verdade, a gente já tem. E aí foi o que eu falei lá de Lucas 23, foi, na verdade, é uma grande curiosidade aqui que tem na Bíblia. Lá no versículo 12, tem um detalhe
Assim, Jesus ele foi preso, né? Ele foi condenado e aí nesse meio tempo ele vai para ele é enviado para Herodes lá, tal. Aí Herodes não gosta dele lá, e achou que ia fazer um show, mas na verdade ele não respondeu nada. E aí, nisso, só que quem enviou ele para Herodes foi Pilatos. E o que está no versículo 12 é que fala que Pilatos e Herodes, eles eram inimizados. Eles eram, tipo assim, eles não se batiam. Só que nesse tempo que Jesus... Foi por causa de Jesus que eles tiveram que se conversar. E aqui no versículo 12 fala que eles se reconciliaram. E onde eu quero chegar com isso? É que o simples fato da presença de Jesus, mesmo que ele não foi intencional em querer reconciliar os dois, mas o simples fato dele estar lá gerou reconciliação entre duas pessoas e entre duas autoridades. Imagina, por exemplo, a gente está vivendo um tempo, né? E eu não queria falar esse exemplo, mas eu acho que ele é muito válido. É, que a gente tem um presidente e um governador do maior estado do Brasil que não estão se bicando. Imagina se esses dois, na verdade, se reconciliassem e fossem unidos em prol do país. Seria muito melhor. Então, cara, com certeza essa reconciliação gerou e cooperou para o bem, que com certeza naquele meio, naquele povo, existiam pessoas que amavam a Deus e que andavam segundo o seu propósito. E isso foi possível pela presença de Jesus. Então, um ponto que eu quero pegar é aqui, o maior resultado, na verdade, é a presença de Jesus. E isso é o começo, é o meio, é o fim. Nós somos reconciliados e nós já temos essa presença por completo, mas ela precisa ser a caminhada também. A Deb já vai falar, só vou concluir. Mas ela precisa ser a caminhada também. E essa caminhada é a presença de Jesus que está dentro de nós começar a ser formado no exterior também. A imagem de Jesus sendo formada em nós. E por isso, todas as circunstâncias, todos os problemas, todas as situações ruins, todos os sofrimentos, mas também todas as situações que são boas e todas as situações que são neutras, por mais rotina que você esteja vivendo, cara, todas as coisas cooperam para o bem. Porque isso te amadurece, isso forma Jesus em você em todas as áreas. Amém? Então é isso. É isso. Então, os louvores que a gente cantou, cara, que bom, cara, que você escolheu esses louvores, Isaac, porque a gente não combinou, isso é verdade. Mas, Rapidinho, eu não vou interromper. pode, Eu fiquei morrendo de medo de cantar essas músicas hoje, porque o Davi pode. falou a gente de louvor e tal, né? Aí eu falei, meu, tem que ser um mais glória, glória, aleluia, né? Assim. Mas aí eu ia pegar as músicas, aí só me vinha essas coisas assim, tipo amor, né? Ó, E Deus tá cuidando e tal. Aí eu falei, vou falar pro Davi, né? Mas eu pensei, não, tem que confiar em Deus, né, amigo? Não, então eu creio que Deus tá trabalhando lá e tava também, no final das contas. Glória a Deus. uau, caramba, glória a Deus. Enfim, é isso, galera. Então, priorizemos a presença de Jesus, para que sejamos como Ele, cada dia mais. Pode falar, Debbie, que você quer falar. Foi um combinadinho, hein, os louvores, hein? Não foi Deu família de tudo. print do WhatsApp, brincadeira. É. Ai, então, eu também li Hebreus, né? Que foi recomendação de um amigo próximo aqui. O Davi me indicou para ler uns capítulos de Hebreus. Aí sabe quando você vai ler e no final você acaba lendo tudo? Aí foi isso. E é engraçado, porque normalmente eu acabo lendo Hebreus, aqueles capítulos principais, né? Os heróis da fé e tal. E você que falaram dessa questão de ser aperfeiçoado, mesmo em situações difíceis, né? E tem uma parte aqui, antes de ele começar a falar dos heróis da fé, que lá no 10:34, que diz assim, né? Vocês participarão do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuiriam uma coisa muito melhor, que dura para sempre.
Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. E aí depois embaixo ele fala: um pouco mais de tempo, só um pouco mesmo, e virá aquele que tem que vir, e não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. E aí ele continua falando, né? E aí vem a passagem que fala da fé, tudo. E tem uma parte que eu acho muito interessante, que um dos heróis da fé, ele fala de Moisés, né? E Moisés tem toda uma história, assim. Antes de ele nascer, já estava acontecendo tudo. E só que chegou um momento da vida dele que estava tudo assim, vamos dizer assim, melhor não tinha como ficar, né? Ele era praticamente o filho do faraó, né? E, e ele estava numa vida assim que foi assim, por que que eu sairia daqui, né? E de repente ele toma a posição de lutar por um povo, mesmo que isso faça com que ele perca tudo, né? E ele fez isso e fala aqui, né, que ele achou muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. E que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. E aí no final do 39, ele vem e fala: porque creram todas essas pessoas, foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que elas tinham prometido. Porque se a gente for ver no final da história, né, Moisés não entrou na terra prometida, né? Ele só viu de longe. E, e aí ele fala que Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas, né? E aquela história que a gente fala, né? Assim, a gente vê o final, mas já ouvi falar muitas de pessoas falarem isso, né? Que Deus é um Deus de processos, né? Que Ele quer nos trabalharem conosco a nossa vida nessa caminhada, né? E é difícil ter paciência. É difícil achar que esse tempo é só um tempinho, quando parece às vezes muito longo. E saber que nós fazemos muitos planos, mas que Deus tem um plano melhor, mesmo que a gente às vezes não possa ver a recompensa. E que no final a gente vai descobrir que tudo valeu a pena. Então, eu lendo esse livro, veio tantas coisas, e aí, agora à noite, veio esse, desse pontinho, dessa parte. Foi muito bom. É isso. Glória a Deus, é isso, caramba. É isso mesmo. Você falou, tocou comigo, hein? Às vezes parece que é um tempão, mas Deus é bom. É isso aí, galera. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Amém. Ana, você pode orar pra gente? Posso? Para. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta reunião, pelo modo muito bom que o Senhor trabalha na vida de cada um aqui, em todo o preparar dessa reunião. Sabemos e podemos comprovar também que é algo muito feito por Ti, Deus. Obrigada pela escolha dos louvores, pela mensagem que o Senhor vem colocando no coração de Davi já há algumas semanas e por todo esse momento mesmo, por esse preparar. A gente sabe que isso veio em um ótimo momento e o Senhor sabe o que precisava tocar em cada coração. Pai, eu peço, Deus, para que realmente isso possa ser uma verdade na nossa vida, né? Nos realmente colocarmos diante de Ti, Senhor, e aproveitarmos, Deus, esse privilégio que temos de poder ter a presença do Teu Filho conosco. Que o Teu Santo Espírito possa suprir realmente e nos realmente aproximar cada vez mais de Ti, Senhor, por favor, Deus. Te pedimos também para que a gente possa fazer com que o que a gente cantou aqui seja verdade, né? Que o nosso coração pertença de fato a Ti, que o que somos hoje, o que planejamos, o que queremos, Deus, para amanhã também seja para Ti, Deus, para que Te traga glória, Deus. Por favor, molda esse caráter em nós, esse caráter de Jesus. E nos ensina, Senhor, a ser pacientes no processo. Eu sei que paciência requer que venham também as atribulações, né, ali, para a gente realmente poder exercer essa paciência, mas que nós
possamos passar por tudo isso, Deus, para que no final possamos ser aprovados, Pai, que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos voltados para a cruz. E a partir disso, né, com as promessas que temos, Deus, que a gente se agarre nisso e isso possa moldar também todo o nosso viver, Senhor, nos ajuda a não só ficar aqui pensando e vendo muito disso, virar um crente cabeçudo, mas que a gente aprenda, Deus, na prática, a colocar o que a gente lê, o que a gente confessa com palavras, que a gente possa viver isso na prática, por favor. Te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Muito bom. É o quê? Muito bom estar com vocês na presença de Deus. É, Ai, amém. Quero estar presencialmente. exato. E na Eu ia falar isso. presença de Deus. Eu ia falar isso.